Pantanal registra aumento de 898% em focos de queimadas. De janeiro a maio de 2024 foram registrados 880 focos de queimadas no Pantanal. No mesmo período de 2023 foram 90 focos. Vou passar o primeiro comentário para o Bruno Alemandi. Pois então, né? Alguma choradeira do pessoal da classe artística? Você está vendo musiquinha, Paulo? Você está vendo alguma coisa aí ou não? Nada, eu não sei. Né? Eu tentei criar uma aqui no começo para ver se empolga o Wagner Moura, essa galera aí, o Caetano Veloso. Eu vou pedir para a nossa diretora, para a Lavínia, soltar a vinheta. Lavínia, por favor, está contigo. Faz o L. Que beleza, né? Como é bom ter presidente, já dizia Zélia Duncan. A pauta ambiental, Paulo, ela não está relacionada com a lógica no Brasil. Ela está relacionada com uma pauta política. Né? Por isso que você tem os buchas de canhão, os artistas e toda essa turma influenciadora falando quando é necessário para fazer aquela manobra precisa de poder. E essas pessoas são usadas nessas horas para isso. Então não importa, né? Que é 898%, né? Se considerar que 100% é 2 vezes, 900% é 10 vezes mais o registro do aumento de queimada. Quem é da região do Pantanal sabe muito bem que existem épocas de cheia, épocas de seca. Nas épocas de seca, existem focos de queimada, pontos de queimada. Só que o problema, né, é que dessa vez saiu um pouquinho do controle. 10 vezes mais de queimada é uma questão bastante considerável. Né? Aqui, sem entrar no mérito de que possa, por exemplo, ter, vamos lá, mudança climática, aquecimento global, isso não interfere agora. O que a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, é a hipocrisia daqueles que denunciavam. Né? Enquanto, por exemplo, tinha gente comprando foto de queimadas aí de 10 anos atrás, de 2004, para dizer que era do governo Bolsonaro, na época da Amazônia, agora você vê uma espiral de silêncio de influenciadores e de pessoas que estão direto na velha mídia, tentando abafar o caso. Né? Então, infelizmente, o que a gente pode falar, o que a gente pode observar em relação a isso, Paulo, é o tamanho da hipocrisia dessas pessoas. Porque, né, agora, né, realmente, você tem o aumento real, você tem o problema ambiental real, mas o melhor é ficar quieto. Ou, né, daqui a pouco aparece a Marina Silva dizendo, olha só como é que são as coisas, daqui a pouco aparece a Marina Silva dizendo que a culpa das queimadas hoje na região do Pantanal é culpa do Bolsonaro que não cumpriu as metas de agenda ambiental, sendo que essas metas, gente, elas não existem. Então, o que eu posso falar e contribuir para essa pauta é isso. A lacração segue calada, o pessoal que são os intelectuais orgânicos desses governos seguem calados, porque, na verdade, pega mal jogar todo o problema no colo do chefinho. É isso. Obrigado, Bruno. Gustavo Lopes, da mesma forma? Pois é, acho que o Bruno assinalou muito bem, né, a hipocrisia que toma conta da esquerda em todas as pautas, né, mas essa é interessante porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, essa data tão especial para o planeta. E ontem a senhora Marina Silva fez um pronunciamento em rádio, né, Cadeia Nacional de Rádio e TV, falando, sobretudo, que os eventos climáticos no Rio Grande do Sul são por causa aquele papinho mole de sempre, que aquela anã sueca adora falar, o DiCaprio, mas é uma galera que sumiu agora, né? Então, assim, a gente tem eles tentando politizar a questão aqui do Rio Grande do Sul, né? Tentando politizar e sim, é um evento climático, óbvio que foi um evento e foi climático, mas não tem nada a ver com mudanças climáticas da forma como eles querem colocar. Aí, de outro lado, além desse aumento de 900% em relação ao ano passado de queimadas no Pantanal, a gente teve também mais de 150% de aumento de queimadas no Amazonas, na região amazônica. E
não se vê música, né, como vocês bem colocaram, não se vê artistas, não se vê manchetes, não se vê o pessoal do Greenpeace pelado na frente do Congresso, não se vê o pessoal... Não, simplesmente silêncio, silêncio total. E aí a gente vê a dona Marina Silva, que vamos lembrar, né, ela adorava o papel das ONGs, né, por que eles gostam tanto das ONGs? Porque eles ganham muito dinheiro com isso, né, quando cria-se aquele papinho furado de, olha só, o fundo amazônico, não sei o quê, e a Noruega está mandando dinheiro, esse dinheiro não vem para o Brasil, esse dinheiro vem para ONGs que operam no Brasil. E o detalhe é que teve uma CPI recentemente no Congresso e mostrou que a ONG da dona Marina Silva, por exemplo, ganhou 150 milhões de reais desses fundos, né, internacionais, e mais de 80% foi gasto com diárias, passagens, hotéis e o pagamento dos diretores dessa ONG da qual ela fazia parte. Então, assim, é tudo uma grande hipocrisia, mas, na verdade, é um grande instrumento político, né? A agenda climática é um instrumento político, é um instrumento ideológico, que é usado não apenas para fazer uma narrativa favorável a essas ONGs e contra o agro, como a gente vai ver nas pautas seguintes, e, de outro lado, ganhar uma grana, né? Porque, afinal de contas, é disso que eles gostam. Obrigado, Gustavo. Passo o último comentário dessa primeira pauta para o Rodrigo Silva. Então, bom dia. Essa pauta ambiental que a gente tem hoje, a questão climática, todas essas questões, a gente tem tido um certo erro de nós, da direita, de nós, conservadores, cristãos, de às vezes deixar essa pauta para a esquerda, como se eles tivessem o monopólio, né, da verdade sobre esse tema. Como se nós, conservadores, os de direita ou libertários, aqueles que não curtem muito que o Estado esteja em cima da gente a toda hora. A gente não curte muito essa ideia de... como se a gente não curtisse essa ideia de cuidar do planeta. Quando, na verdade, a pauta climática ou a pauta ambiental, ela é uma pauta primeiramente cristã. Nós vemos ali no livro do Apocalipse, do apóstolo João, no seu livro da Revelação, em que ele relata que o Senhor Jesus virá para destruir aqueles que destroem a terra. Então, a gente tem uma série de demandas que a própria tradição cristã ela coloca como importantes. E qual que é o nosso erro? A gente vai colocando, deixando que essa pauta chegue para eles. Como eu tenho essa visão da geopolítica, de anos estudando, lendo sobre o assunto, o próprio Olavo citava essas questões no ano de 2013, e infelizmente ninguém ouvia ele quase. Ele citou um livro naquela época que me deixou muito, muito interessado, não sei se a câmera vai pegar, mas esse aqui do Daniel Stulin, que é Transevolução. Nunca sigo essa área de reter tudo, né, mas reter aquilo que é bom. E ele cita essa questão de um relatório chamado Strategic Trends, 2007 a 2036. Veja, ele foi lançado em 2007. Veja como a gente está atrasado em relação a esse tema. Simplesmente pelo motivo de que, naquele tempo, a gente achava que PSDB era de direita. Naquele tempo, a gente achava que PSDB era a oposição real ao PT. Então, veja que, naquele tempo, o Strategic Trends, que é um órgão, né, um relatório do Reino Unido, para eles se prepararem para o futuro. Eles falavam que é um projeto para as necessidades nacionais futuras a partir da análise de riscos fundamentais e futuros choques em áreas e mercados financeiras, econômicas, políticas, demográficas e tecnológicas. O principal resultado do relatório foca em uma análise multidimensional do contexto futuro para a defesa dentro do período de uma geração. E esse, engraçado, eu quero que vocês procurem em casa, que esse fala sobre um alto risco de catástrofes humanitárias causadas pela combinação de mudanças climáticas, falta de recursos, má distribuição de riquezas, o efeito das doenças e o fracasso das autoridades em lidar com o crescimento populacional e urbanização. Ou seja, eles já previam isso para hoje, que isso aconteceria. Então, o grande problema é quando nós delegamos essa parte para a esquerda, aí vai ter trendezinho do Felipe Neto, da Anitta, não sei do que lá, e nós acabamos não percebendo que é um fato concreto, não que sejam as mudanças climáticas o principal fator que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque é um evento cíclico. O que aconteceu em Porto Alegre, e eu como gaúcho, nasci no bairro Sarandi, é um efeito cíclico que ocorre de 60 e 60 anos, e que houve uma negligência das autoridades. Então, a gente precisa começar a pensar no seguinte: o fato concreto existe. Incêndios florestais
que é a questão do Pantanal, estão acontecendo. Inundações estão acontecendo. Existem inúmeras coisas que estão acontecendo em conjunto, que foram já, né, diagnosticadas e colocadas pelo Strategic Trends. Depois tem, quem quiser procurar também, tem o relatório Iron Mountain, também, de 1966, que chegou à via pública, falando sobre questões de que precisa ter um inimigo a ser combatido. Eu sei que o tempo é muito pequeno para a gente se aprofundar nessas questões todas, é por isso que eu estou colocando justamente esse material para que vocês possam procurar e ver sobre isso. Porque a gente está diante de um fato concreto, que algumas coisas estão acontecendo em conjunto para que algumas políticas sejam colocadas à força. Existem algumas coisas que precisam ser colocadas à força, empurradas goela abaixo na população mundial, né, nas populações. Então, tudo isso já foi meio que, né, já foi descoberto antes por eles, e a gente agora se coloca numa questão de polarização política, né? Então, pauta ambiental da esquerda, a gente não tem que pensar em pauta ambiental, quando na verdade a gente está numa questão de que a gente está diante de fatos concretos que a gente vai ter que lidar com eles.